Olá, seja muito bem-vindo ao Bible Talk. Hoje nós estamos na segunda aula, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Nós estamos fazendo esse curso sobre o Espírito Santo. Esse curso tem uma abordagem sobre a atuação do Espírito Santo nos dias atuais e nos frutos do Espírito. Essa visão é sobre uma visão pentecostal. Então, eu gostaria que você pegasse aí já o seu caderno, pegasse a sua caneta, para juntos podermos mergulhar nessa Bíblia e aprender muito mais sobre a Palavra de Deus. Para nos ajudar nesse curso, nós temos a presença do nosso querido pastor Elias. Seja bem-vindo, pastor Elias. Ok, pastor Renato, muito obrigado. É uma satisfação estar de volta e darmos sequência a esse estudo maravilhoso que fala da pessoa e de todos os atributos do Espírito Santo. Muito bom, viu, pastor, ter o senhor aqui junto com a gente. A última aula que nós tivemos foi sobre a pessoa do Espírito Santo. Foi uma aula excelente. Se você não assistiu essa aula, ela está aparecendo aqui no card em cima do vídeo. Você pode clicar e assistir essa aula primeiro e aí depois você vem e assiste essa que é a segunda aula. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Tenho certeza que vai ser um estudo bíblico que vai acrescentar muito no seu conhecimento. Então pega aí um caderno, pega uma caneta, porque hoje você vai aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Para começar essa aula, pastor, eu já vou começar lendo aqui o texto base que está em Atos capítulo 9, no verso 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Dentro dessa aula de hoje, nós temos uma grande ideia, nós temos uma frase que é o que resume todos os atributos e todos os tópicos dessa lição. E essa big idea de hoje, dessa aula de hoje, é: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida do crente, e os conduz desde a conversão até o final da sua jornada em Cristo. Nós aprendemos na lição passada quem é o Espírito e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Então, nós vemos que uma das preocupações, nós comentamos na lição passada, que uma das preocupações do Senhor Jesus era deixar alguém igual a Ele. Não poderia ser alguém superior a Jesus, e também não poderia ser alguém inferior a Jesus, mas alguém que tivesse na mesma essência, no mesmo poder e no mesmo pé de igualdade. Foi exatamente isso que Jesus fez ao retornar ao Pai. E ele disse para os discípulos, para os primeiros discípulos daquela época: se eu não for, o Consolador não virá a vós. E aí, ao retornar ao Pai, passado 10 dias, o Consolador veio conforme a promessa. Então, nós vemos aqui no primeiro tópico o Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus triuno planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação e o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Então, nesse primeiro ponto aqui, meus amados, nós vemos que o Espírito Santo veio porque já existia uma promessa. E lá no início de tudo, lá no Éden, Deus, por ser onisciente, onipotente, Deus já sabia que o homem ia cair. Então, Deus planejou essa salvação, planejou a redenção desde antes da fundação do mundo. Então, muitas vezes as pessoas podem achar que Deus foi pego de surpresa. O inimigo veio, enganou a Eva e Deus teve que passar para o plano B. Mas pelo que nós entendemos, pelo que está escrito, a nossa salvação, ou a salvação da humanidade, foi um projeto de Deus
e aqui envolvendo o Filho e o Espírito Santo, que foi planejado desde a fundação do mundo. E cada pessoa da Trindade, nesse projeto, exerce uma função específica no plano da salvação da humanidade. E o Espírito é parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para morrer. Então, o preço Jesus pagou quando assumiu sobre si, como está escrito em Isaías 53, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E como ovelha muda, ele foi levado ao matador. E ao passar pela cruz, ser crucificado, morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia. E depois de algum tempo com os discípulos, dando as últimas instruções, ele retorna para o Pai, ou seja, a sua parte, a sua tarefa estava concluída. E aí vem o Espírito Santo para dar continuidade a esse processo. Por isso Jesus disse que ele viria e ficaria conosco para sempre. Então o Espírito Santo está conosco hoje e, como foi já lido, ele vai ficar até o final dos tempos, ou até o final da nossa vida, ou até o Senhor Jesus voltar em glória para arrebatar a sua igreja. O primeiro ponto aqui, a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme registra Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo, conforme registra Romanos 1 e 2. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo, conforme registra Isaías 32, verso 15, 42, verso 1 e 2, e Isaías 61, e verso 1. Confirmada também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12, 18, Lucas 4, 18, 21. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, conforme Isaías 44, 13 e Joel capítulo 2, 28 e 32. Nesse primeiro ponto aqui, sobre a promessa messiânica, no passado, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, nós comentamos na lição anterior também, que o Espírito Santo ele não tinha vindo ainda efetivamente para ficar com os irmãos, com a igreja. Então ele se manifestava esporadicamente, quando Deus tinha uma mensagem para o rei, para a nação. Então o Espírito Santo vinha, se apossava dos profetas, e por intermédio dos profetas realizava os milagres que precisava realizar, trazia a mensagem de exortação que precisava trazer, e após ele retornava para o Pai. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo para cumprir a sua missão ainda aqui na Terra. Então, ainda estava sendo trabalhado esse projeto, mas Deus já cuidava do seu povo. E nós vemos a história de reis, de profetas, de juízes que foram capacitados pelo Espírito Santo, não só para administrar, para dirigir a nação, como Davi, como Salomão, né? E como também na época dos juízes, como Deus agiu na vida de Gideão, general de guerra, se tornou um líder, né, de um grande exército, uma pessoa que não tinha nenhuma capacidade militar, mas através do Espírito Santo ele foi capacitado, Josué, enfim. Então nós temos N exemplos na palavra de Deus, no Antigo Testamento, que nos mostra que o Espírito Santo ele já agia, né, no meio dos povos, no meio do povo de Israel, principalmente, trazendo para o povo o livramento que precisava. E para isso, Deus sempre contou com a ajuda de alguém que se dedicou a ele, que estava aberto a ser usado por Deus e ser capacitado pelo Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, por exemplo, nos fala também da efusão ou do derramamento do Espírito Santo, conforme
explicita aqui Joel capítulo 2, falando do grande derramar do Espírito Santo, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E isso, em parte, começou lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e aqueles 120 irmãos que estavam ali, aguardando a promessa do alto, conforme a orientação do Senhor Jesus, lá em Jerusalém, e eles foram cheios do Espírito Santo. No segundo ponto, nós temos aqui na questão da antiga aliança. Há uma diferença de atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profetas, Números 12, 6, ou a de lideranças, Juízes 6 e 34, Josué, melhor dizendo, 1 Samuel 16, 13. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres, também aptidões individuais artísticas e habilidades para liderança militar e política, conforme já mencionamos. Depois nós temos aqui, em terceiro ponto, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. E Jesus sempre frisava isso, com muita ênfase. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, conforme registra o versículo 7 do texto que foi lido. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, conforme está registrado em Atos, capítulo 2, do verso 32 a 33. Jesus disse também que tinha muitas coisas para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então, em resumo a esse ponto aqui, nós vemos que Jesus, ele durante 3 anos e meio, ele deu mais do que um curso teológico para os discípulos, porque foi teoria e prática ao mesmo tempo. No entanto, a impressão que a gente tem, de acordo com o comentário de Jesus, é que eles tinham obtido muitas informações e a gente não consegue reter muita coisa, isso é natural. Então, é por isso que Jesus usa uma expressão quando ele diz assim, olha, quando o Espírito Santo vier, aquele Consolador que eu enviarei da parte do meu Pai, quando ele vier, ele vai vos ensinar todas as coisas e vos fará lembrar aquilo que eu já tenho vos dito. Então, automaticamente, muita coisa eles ouviam, mas não conseguiam absorver. Era muita informação. Então, por essa razão é que o Senhor diz, eu vou e o Consolador vem. E ele vai ficar permanentemente com vocês. E a partir daí, ele não só vai fazer vocês lembrar o que vocês já ouviram de mim, mas também vai ensinar vocês outras coisas que vocês ainda não podem ouvir, não vão conseguir absorver agora. Isso é muito maravilhoso. E aí, essa do Senhor Jesus. E essa elucidação desse primeiro ponto já nos encaminha direto para o segundo tópico dessa lição, que é o Espírito Santo que consola e ensina. Verdade. E diz aqui, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar aos discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Ou seja, o Senhor deu uma ordem, deu um mandamento para os discípulos. Está registrado lá em Marcos 16, 15, e em Mateus 28, 19. Então, nós encontramos ali o Senhor dizendo, ide fazer discípulo de todas as nações, e ser-me-ei testemunhas. Em outro lugar, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas como eles poderiam fazer esse trabalho da evangelização sem a ajuda do Espírito Santo?
o Espírito Santo, ele tem uma função primordial. Primeiro, ele convence o homem do pecado. Aqui não é dos pecados. Então, nós vemos que ele está no singular. O Espírito Santo convencerá o homem ou o mundo do pecado. Qual seria o pecado? O pecado da incredulidade. Né? Porque quando você não crê que Jesus é o Senhor, você está pecando. Da justiça. O que seria a justiça? Seria a justiça que o Senhor Jesus, ao vir ao mundo, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Como já frisei a princípio, ele assumiu o nosso lugar, tomou os nossos pecados, colocou sobre ele, o profeta Isaías dizia, e a paz que ele tinha, ele nos deu. Então, nós não tínhamos paz, nós estávamos em dívida com Deus, nós estávamos condenados à morte eterna. Então, Jesus fez uma troca, ele pegou as nossas dores, os nossos pecados, e a paz que ele tinha, ele nos deu. Então, ele, ao assumir esta culpa por nós, ele foi levado à cruz, pagou com a própria vida, com o derramamento do seu sangue, foi sepultado, ressuscitou. Então, ele cumpriu a justiça de Deus. Então, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o juízo é que todas as coisas já foram feitas. E se o homem não entra pela porta da crença, de crer, ele automaticamente ele está assumindo uma postura diante de Deus de condenação. Porque o Senhor fez. Agora o Espírito Santo veio convencer ele. Falou, olha, a única saída para você é olhar para Jesus. Crer que ele é o Salvador. Segundo, ele cumpriu a justiça de Deus. E se você não o aceita, você está agindo no teu livre-arbítrio, então você vai ser culpado da morte e do sangue do Senhor Jesus. Então, aqui no primeiro ponto, o Consolador, conforme registro o verso 7, diz, vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo, conforme João 14, 16, 26, capítulo 15, 26 e capítulo 16, verso 7. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, lá em 1 João, capítulo 2, verso 1. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele se tornou o responsável de estar conosco para sempre. E é interessante a gente notar também que lá no finalzinho de Mateus, o Senhor diz assim, que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco através do Espírito Santo. Como nós já dissemos a princípio, não existe um grau de hierarquia entre Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três são um e estão na mesma essência, têm a mesma deidade, são onisciente, onipotente e onipresente. Então, quando o Senhor fala que estaria conosco até a consumação do século, ele estava se referindo, com certeza, ao Espírito Santo, que ao mesmo tempo é o Senhor Jesus, é Deus. Então, especificamente, conforme relata aqui o comentário, o Consolador, o Espírito Santo, ele no grego é paracletos, que como já dissemos aqui, é alguém que vai estar do lado, é o defensor, é um advogado, conforme se refere a Jesus, em 1 João 2, capítulo 2, verso 1, quando ele diz, filhinhos, não pequeis. Esse é o conselho do Senhor, do apóstolo João. Filhinhos, não pequeis. Mas, se alguém pecar,
temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o Espírito Santo também exerce esse papel. Ou seja, o Senhor Jesus, ele exerce esse papel em nossas vidas. Nós somos justificados pela fé, não é pelas obras, não é pela lei, mas é pela fé. E é de graça, é um dom gratuito de Deus. Não custou preço, eu não paguei para ser salvo. Eu apenas criei, eu apenas olhei para Jesus. Como diz o profeta Isaías, olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra. Então, a partir do momento que você olhou para Jesus e creu na sua mensagem, creu no evangelho, você é justificado dos seus pecados. Todos os seus pecados, a Escritura afirma que são lançados no mar do esquecimento. E a partir dali você agora tem a presença do Espírito Santo 24 horas por dia na tua vida, te orientando, te guardando, te guiando, te defendendo, desde que você esteja submisso e obediente à vontade de Deus. Por isso, mais uma vez eu friso, não entristeçais o Espírito do Senhor que habita em vós. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Em segundo ponto, o Espírito Santo também é o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador, conforme registra João 14 e verso 16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, João 6:45. O ensino era parte do ministério de Jesus, conforme registra Mateus capítulo 4, 23 e capítulo 7, verso 29. De modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Um outro ponto que nós precisamos salientar aqui, acerca desse tópico aqui que nós acabamos de ler, é que o Espírito Santo, ele é o ensinador. Isso não tem a menor dúvida. No entanto, para que eu e você, principalmente se você tem o desejo, se você almeja ser um pregador do evangelho, vamos deixar mais claro, almeja o episcopado, conforme Paulo orienta lá, né? Ele explica lá em Timóteo, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas há um preço a ser pago. Você não pode simplesmente dizer, não, eu vou ser um pregador porque o Espírito Santo vai me ensinar e ele vai me dizer tudo aquilo que eu tenho que dizer. Não é assim que funciona. O texto é específico, ele vos fará lembrar. Então, para que eu lembre, eu preciso ler a Bíblia, ler livros evangélicos, né, de alguns temas, por exemplo, sobre o Espírito Santo, sobre salvação, enfim, são vários os temas que existem. Então, eu preciso ler, eu preciso me dedicar, né, à leitura. E, automaticamente, ao abrir a minha boca para pregar, então o Espírito Santo vai trazer à minha memória aquilo que eu já li e que vai se encaixar dentro daquilo que eu estou passando para as pessoas, para os ouvintes. Então, ele se encarrega disso. E ele diz aqui, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, esse é um ponto importante para aqueles irmãos e irmãs que desejam ser um mensageiro do Senhor. Você não vai conseguir falar simplesmente baseado num curso teológico. Você vai precisar da unção do Espírito Santo. E para isso você vai ter que pagar um preço. Ler a Bíblia sistematicamente, jejuar, orar,
né, buscar esse poder glorioso. O Espírito Santo do Senhor já está em você. Você aceitou Jesus, ele está com você, mas você precisa agora ter essa capacitação. E essa capacitação, que vamos estar estudando na outra lição, ela vem mediante o batismo no Espírito Santo. Amém? Como aconteceu lá em Pentecostes. A partir daquele momento, os irmãos estavam agora afiados e preparados para divulgar o Evangelho. E tanto é que foram, né? O ponto 3, o ajudador. A versão revisada de Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, conforme Romanos 8, 26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14 e 26, parte B. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu. Antes, lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. É aquela então, nós já velha... fizemos isso. É aquela história que o senhor contou na última lição, né? Que a pessoa falava, né, que a letra mata e o espírito vivifica. Mas né? o espírito vivifica, né? Exato. Mas uma coisa não fica sem a outra. Então, Exato. se você tem desejo de ser um pastor, um evangelista, um missionário, é necessário que você tenha uma vida de oração, pastor, de mas o devoção a Espírito Deus. Santo está falando comigo, pastor. Que Ele você já leia vem... mais a Bíblia, que você participe de um seminário teológico. Se você não pode fazer um bacharel em teologia, faz um curso básico, faz um curso médio, porque é importante. Agora, é como o pastor Renato já frisou, a letra mata, o espírito vivifica. Mas uma coisa não fica sem a outra. É preciso ter o conhecimento da letra e a unção do Espírito, porque as duas juntas é maravilhoso. Exato, o Espírito Santo ele vai te ensinar a compreender aquilo que você leu na Bíblia e que você muitas vezes interpreta de uma forma equivocada. Então o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a compreender aquilo que está lá. Ele é o ajudador, né, pastor? Então, fazendo um resumo desse tópico que a gente acabou de aprender aqui com o pastor Elias, o Espírito Santo atua como consolador, como ensinador e como ajudador do crente. Aleluia, pastor Elias. Como é bom saber Glória disso, não é? Vamos ver o que acontece. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Então, nesse ponto aqui, só para a gente abrir um pouco esse leque, nós vamos entender que o Espírito Santo, para ele convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é necessário de uma ferramenta principal, e essa ferramenta é eu e você. Se eu não pregar o evangelho, para que a pessoa ouça, o Espírito Santo não tem como convencer aquela pessoa. E um ponto importante que nós devemos entender também nesse contexto aqui, é que Deus não permitiu que os anjos fizessem esse trabalho. Então Deus delegou, através de Jesus Cristo, essa missão a nós, a igreja. Porque nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós conseguimos nos comunicar com os outros seres humanos. Nós estamos no mesmo patamar. E a função do Espírito Santo, a partir da hora que a pessoa incrédula, que não crê em Jesus, ouve a pregação do Evangelho, e ele começa a abrir o seu coração para entender o que está sendo pregado, então, a partir desse momento, o Espírito Santo começa a agir no coração dele para convencê-lo de que Jesus é a saída, convencer que ele é um pecador miserável e que sem o Senhor Jesus ele está irremediavelmente perdido. Então,
É o que está dizendo aqui esse primeiro ponto. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. E esse alguém é o Espírito Santo, através da capacitação que ele dá para mim e para você. O ponto 1 diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, conforme o verso 9. A ideia do verbo convencer é persuadir, isso é, observado em outras passagens no Novo Testamento, como João 8,46, 16,8, 1 Coríntios 14,24, Tito 1,9. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse, pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, conforme Romanos 3,23, onde está escrito que todos pecaram e distanciaram, ficaram da glória de Deus, e diz também que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas da incredulidade, isso é pecado. Do pecado porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada, conforme João 3,18. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, nós vemos aqui que o Senhor convence o homem, através do Espírito Santo, convence o homem do pecado, porque eles não creem em Jesus. Então, isso é o maior pecado, ou melhor dizendo, esse é o maior pecado. Às vezes, a gente, com a nossa natureza humana, queremos julgar as pessoas diante de quadros que a pessoa enfrenta ou passa para a sociedade. Uma pessoa que assassina, um sequestrador, um estrupador, enfim, pessoas que fazem o mal. Quando a pessoa se converte lá dentro do presídio, as pessoas aqui fora tendem a colocar uma certa desconfiança, uma dúvida. Falou, como é que pode uma pessoa dessa natureza, o camarada fez isso, o camarada fez aquilo outro, essa pessoa, ele merecia era morrer, tinha que ter pena de morte, porque é um crime hediondo o que essa pessoa fez e agora virou crente, quer dizer que está perdoado, que está tudo certo. Irmão, o maior pecado, o mais hediondo pecado que existe é você não crer na justiça de Deus. É você não crer no Espírito Santo. Esse é o maior pecado. Todos os outros pecados que alguém já cometeu ou comete, no dia que ele se arrepender e voltar para Jesus, o que o Senhor diz é que os pecados serão apagados. Ele morre para esse mundo, e aí nós vamos falar de batismo nas águas, ele vai ser sepultado nas águas, e ele ressurge para viver em novidade de vida, como uma nova criatura em Cristo. Aí, tudo que ele fez é apagado, o Senhor já levou sobre si todos os pecados, todas as transgressões. Mas o pecado cruel, o pecado que condena a eternidade sem Deus, é o pecado da incredulidade. É você não crer que Jesus é o Senhor. Exatamente, e é muito engraçado e interessante ver que nós ainda, nesses dias atuais que nós estamos vivendo, existem muitos cristãos, crente mesmo, que não acredita não que não acredita, mas não entende a graça irresistível, a graça incompreendível, né? Que é a graça do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, independente do delito, independente do que tenha feito, ele pode ser reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus, através da graça. E o Espírito Santo convence o mundo da justiça. O versículo 10, a justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo, conforme João 8,46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós, conforme Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 4, e o escritor aos Hebreus, capítulo 7, 25. Ele voltou para o Pai, e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo.
É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, versículo 1 e 2. Terceiro ponto. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Versículo 11. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. Conforme João 12, 31 a 33, 14 e 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Mateus 25, 41, Apocalipse 12, verso 7 a 30, capítulo 20, verso 10. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Então, meus irmãos, em resumo, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, quando ele leva os nossos pecados, ele assume o nosso lugar, ele paga por nós toda a dívida que nós tínhamos lá na cruz. E ele não só pagou a dívida, mas também saiu vitorioso, porque ele começou ali já o julgamento de Satanás. Porque, conforme o Antigo Testamento revela, e o próprio João 3,16, quando nós encontramos ali, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está sintetizado de que toda a humanidade estava aprisionada pelo inimigo. Estávamos todos, a começar lá no Jardim do Éden, quando Eva pecou. Toda a humanidade, a partir dali, ficou escravizada por Satanás. Então, era necessário que, o que vimos no início dessa aula, que o Senhor trouxesse à luz esse projeto que ele tinha já desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano salvífico para a humanidade. Automaticamente, nem todos irão aceitar, mas para isso existe o livre-arbítrio. O evangelho hoje está sendo pregado, podemos dizer que está sendo pregado nos 4 cantos do planeta, por diversos tipos de veículos, pela televisão, pelo rádio, por internet, mas mesmo assim, muitas pessoas não vão aceitar, porque eles não acreditam. Ou então elas se acham muito pecadoras. Elas acham que já pecaram tanto, que já cometeram tanta transgressão, que elas não são dignas dessa salvação imerecida, que é a salvação que o Senhor nos dá através de Jesus. Então, eu quero deixar bem claro para você que tem essa concepção de que não existe pecado que possa te impedir de ser salvo. O único pecado que vai te condenar ou te salvar e que você pode se livrar dele de uma vez por todas é o fato de você crer no Senhor Jesus. A partir do momento que você crê no Senhor Jesus, reconhecendo que ele é Salvador, que ele morreu por você, que ele derramou o seu sangue para te remir desse julgamento infernal, vamos dizer assim, porque você estava condenado ao lago de fogo, ao Geena, junto com Satanás. Então, a partir daí, meu amigo, minha amiga, você vai estar livre dessa condenação. Os pecados que você praticou, o Senhor já pagou por eles. E eles serão lançados no mar do esquecimento. É o que a palavra de Deus nos garante. E diz ainda, Deus não se lembrará deles. Vai ser vida nova. E você precisa tão somente crer em Jesus. Crer que ele é o Salvador, o teu Redentor. Amém. E
É uma mistura, né? Porque desse lado a gente tem uma pessoa que não se aceita pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas fraquezas, e ela reconhece que ela necessita de um Salvador. E do outro ponto dessa linha, nós temos o crente que é aquele crente oportunista que vê no sacrifício de Jesus e na ação do Espírito Santo como uma brecha para super graça, né? Como eles dizem, que você pode pecar o quanto você quiser, que você pode fazer o que você quiser, que o Espírito Santo sempre vai estar ali, que Deus sempre vai estar ali para te perdoar, né? Então nós temos ali esses dois pontos. Paulo frisa muito bem isso, né? Que nós temos que aceitar essa graça de Deus, esse sacrifício de Jesus que nos liberta, nos purifica de todos os pecados, mas de uma forma sincera, onde a gente não usa isso como libertinagem para poder pecar e fazer tudo aquilo que a nossa mente e o nosso corpo carnal deseja fazer. É muito. E é interessante a gente voltar a lembrar que essas pessoas elas estão vivendo numa ignorância muito grande, porque o conselho bíblico, através da própria lição que estamos estudando, é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, quando nós usamos da liberdade que o Senhor nos deu e transformamos essa liberdade em libertinagem, o Espírito Santo não vai ficar conosco. Exato. Você vai ter cara de crente, jeito de crente, vai se vestir como crente, vai carregar a Bíblia debaixo do braço, vai participar de igreja, vai cantar em coral, vai tocar, pode até pregar, mas você não é crente, você não é um cristão autêntico. Por quê? Porque o Espírito Santo não conseguiu moldar o caráter de Cristo em você. Então, para isso acontecer, isso leva tempo, é que nem a questão da fé. Você não consegue se santificar da noite para o dia, nem do dia para a noite. O processo de santificação, como o nome diz, o processo de santificação, ele é lento, é uma caminhada. E demorado. Né? E se você viver 100 anos na Terra, tiver o privilégio de viver 100 anos aqui nesse plano, é provável que no finalzinho da tua vida você ainda não atingiu 100% essa santificação. Por quê? Porque a santificação perfeita ela vai vir com a glorificação na eternidade. Mas o caráter de Cristo, esse sim precisa ser moldado, até por conta da natureza humana, da natureza carnal que eu, você e todos nós temos. Nós temos uma guerra aqui na mente. E já diz aí o velho provérbio, um adágio popular, que diz que aquele a quem nós alimentamos mais é o que vai prevalecer. Então, se nós temos uma vida de devoção a Deus, temos uma vida de submissão ao Senhor e guardamos os mandamentos do Senhor, como foi dito, aquele que guarda os meus mandamentos, disse Jesus, esse é o que me ama. E ele também será amado do meu Pai. E aí eu e o meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Então, o que quer dizer é que você passa a alimentar mais o espiritual do que o carnal e automaticamente o caráter de Cristo será formado com mais tranquilidade na sua vida. Amém? Exatamente, amém, pastor Elias. Bom, diante desses pontos hoje que nós aprendemos nessa aula, nós podemos afirmar com toda certeza e clareza que o Espírito Santo ele age na natureza, ele age nas obras e o Espírito Santo continua agindo na igreja nos dias de hoje, guiando por todos os séculos, anos. No próximo ano ele vai continuar fazendo isso, porque esse é o propósito do Espírito Santo, é guiar, consolar e ensinar os crentes, a igreja de Cristo. E o pastor falou uma coisa que é muito certa. Nós existem pessoas que fazem de tudo que parecem a igreja, né? Eles vão à igreja. Mas nesse caso, nessa lição aqui de hoje, nós estamos aprendendo que não basta você ir à igreja, você parecer um crente, você fazer as coisas que um crente faz, que um cristão faz. O que nós precisamos aprender é aprender a ser a igreja e não ir à igreja, né, pastor? Então, aprendendo a ser igreja. Nós hoje estamos fazendo exatamente isso aqui nessa aula. Nós estamos aprendendo a ser a igreja. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, mas como que vocês vão saber de mim, né? A Bíblia diz que vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Então nós estamos aqui exatamente fazendo isso e pedindo a ajuda do Espírito Santo de Deus para que nos auxilie nessa caminhada de fé.
Eu quero dizer que se você tiver alguma dúvida concernente a esses tópicos que nós estamos abordando aqui durante essas aulas, você tem toda a liberdade de entrar nos comentários e deixar ali a sua pergunta. Nós vamos tentar responder as suas perguntas o mais rápido possível, não é, pastor Elias? Para que você tenha a resposta que você está procurando. Quero dizer também que nós temos um plano diário de leitura bíblica. Então, se você está procurando alguma forma de ler a Bíblia, nós temos esse plano diário que é vinculado a esse tema que nós estamos abordando nesse trimestre, que você pode fazer o download, que está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Gostaria, pastor, do fundo do meu coração, de agradecer ao senhor pela paciência, pelo tempo que o senhor toma para estar com a gente aqui nessa aula. Muito obrigado por compartilhar com a gente todo esse conhecimento que o senhor tem sido de grande valia para todos nós. Eu quero dizer que nós fazemos esse curso para que cada um de vocês aí se tornem membros melhores desse corpo de Cristo. Por que nós acreditamos que você precisa fazer esse curso? Porque nós acreditamos que cada vez que um líder, um crente, uma pessoa que encontrou Jesus se dispõe a aprender o Evangelho, a palavra de Deus, toda a igreja e toda a comunidade de Cristo ganha com isso. Então eu vejo você na nossa próxima aula, que é sobre o batismo com o Espírito Santo. Muito obrigado, pastor Elias. Muito obrigado a você. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Obrigado.